Excelência, a memória. Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência, a Memória, um programa que comemora os 25 anos da TV Câmara São Paulo e faz uma homenagem ao que a gente tem de mais importante, que é a nossa história. Sabe como faremos isso? Ouvindo os depoimentos de ex-vereadores, como o nosso entrevistado de hoje, Flávio Bierrembá. Vereador entre 1977 e 79, deputado estadual e federal e depois ministro do Superior Tribunal Militar. O nosso aviador voou longe, né? É um prazer ter o senhor aqui. Muito obrigada pela presença. Muito obrigado, Viviane. Eu que fico feliz, contente de poder voltar aqui ao plenário da Câmara Municipal de São Paulo. Experiência inesquecível e importantíssima na minha vida. Deu muita saudade quando o senhor entrou aqui? Era muito diferente? Me conta. O plenário, a topografia do plenário era igual. No meu tempo havia apenas 21 vereadores, então não havia estas bancadas. Cada vereador tinha a sua mesinha. Sua própria mesinha. Sua própria mesa. E facilitava os trabalhos? Sim, facilitava, porque deixava-se uma coisa de um dia para o outro, não havia problema nenhum. O senhor foi eleito com 30 e poucos anos, 37. já era 37, já era procurador, chegou e passou um tempinho, já virou líder do MDB. Como é que foi isso? O MDB era majoritário, nós tínhamos 2/3. Então, elegemos o presidente da Câmara, que foi o vereador Roberto Cardoso Alves, e a bancada resolveu escolher como líder o mais experiente de todos, o mais antigo, que já tinha sido deputado e tinha sido cassado, que era o vereador Yukishige Tamura, um homem de bem, um homem correto. Mas ele não tinha, talvez, o trânsito necessário para ser um líder de bancada. Então, logo depois, eu fui escolhido como líder da bancada. Como nós éramos relativamente poucos vereadores, eu tinha muito bom trânsito com vereadores do partido adversário. Que era a Arena. Que era a Arena. Tinha muito bom trânsito. Vou contar até uma particularidade interessante. Durante a campanha para vereador, que foi a mais difícil de todas as campanhas que eu fiz. Poxa! E eu fui convidado para uma reunião em Santana. Me lembro do nome da rua Pedro Dol. Então eu fui lá, uma noite, né? Essa coisa de campanha que é uma reunião uma loucura. Uma loucura, uma reunião atrás da outra. Então cheguei e entrei numa casa cheia de gente, mas não achei a pessoa que tinha me convidado. Mas cumprimentei todo mundo, né? Candidato, tem que cumprimentar. Aí, de repente, eu vi que aquela reunião não era para mim. Era para outro candidato. E era um candidato da Arena. Não acredito que o senhor entrou na festa errada. Entrei na festa errada, na mesma rua. Mas eu esperei ele chegar. Esperei ele chegar e quando ele chegou, eu disse, olha, está aqui o vereador Antônio Sampaio. Eu vim por engano para esta reunião. Quero dizer que ele é um homem digno, ele é um ótimo vereador e peço desculpa, não estou invadindo a reunião alheia. Foi um equívoco. Ele falou, me dá um abraço e tal. Saímos amigos. O que facilitou bastante. Muito o exercício do meu mandato, porque eu tinha um trânsito muito bom com ele. A gente tem que lembrar que a gente vivia um período de ditadura militar, que só existiam 2 partidos, que era o MDB e era a Arena, e o senhor como líder, né, apesar da maioria aqui dentro, precisava enfrentar nada mais, nada menos do que uma ditadura. Sem dúvida. Eu não sei se o senhor se recorda quantas vezes o senhor foi nessa tribuna e desafiou a ditadura militar. E a gente puxou os discursos do senhor duríssimos. Não me recordo. Será que o senhor não foi eleito líder por essa coragem toda, assim? Eu acho que isso contou um pouco. E eu não tinha nenhuma experiência parlamentar, mas eu tinha muita experiência de debate.
O senhor gostava de uma briga ou o senhor era mais pacífico, assim? Eu estudei na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e ali todo mundo debatia muito. Então eu gostava de debate, eu era advogado, combativo. Então eu acho que isso aí, o meu perfil, a minha maneira de ser, deve ter pesado. Eu vou relembrar o senhor. Em 77, o senhor foi para a tribuna e denunciou o fechamento do Congresso Nacional. Sim, o pacote de abril. Isso. Depois, 78, o senhor apontou violência institucional nos porões das entidades policiais. Depois, o senhor condenou a invasão da PUC também. Isso foram só 3 exemplos que eu achei rapidinho, assim. Isso tudo trouxe alguma consequência para o senhor na época? Olha, vivia-se um clima de muita tensão, não é? Muitos amigos meus, inclusive familiares, já tinham sido presos, outros vieram a ser, e eu não sabia se seria preso algum dia ou não, não é? O senhor tinha medo? Não posso dizer que eu não tivesse medo, porque nós vivíamos sob um denso manto de medo neste país. O Brasil todo vivia com medo. Então era um clima muito desfavorável. Mas desde a minha campanha, eu tinha prometido colocar o meu mandato a serviço da democracia. E acho que cumpri. Tenho também uma pesquisa dos projetos que o senhor apresentou e depois das leis, né, que foram sancionadas, então são leis do senhor, né, que saíram daqui. Tem a rua Vladimir Herzog. Esse é um caso que me marcou muito. Por quê? Porque o Vladimir Herzog tinha sido uma vítima da ditadura. Quer dizer, foi assassinado, barbaramente assassinado. Então era uma coisa meio tabu. E eu apresentei o projeto, nós éramos maioria. O projeto foi aprovado, mas o prefeito não sancionou. Vetou. Vetou, mas nós derrubamos o veto. Como vocês conseguiram? O meu desafio era botar os 14 no plenário, mas eu fui procurar de um em um. Eu fui a todos os gabinetes e disse, quem não for ao plenário vai ficar marcado na minha lista. Vai ficar marcado na minha lista, eu vou denunciar. Então, derrubamos o veto. E a rua onde ficava a TV Cultura passou a ser chamada Rua Vladimir Herzog. E a Clarice, viúva, os filhos, os amigos, alguns vereadores, muitos jornalistas foram lá para... E eu que tive que mandar fazer a placa, porque a prefeitura não fez a placa. Eu fiz a placa. Vamos lá e inauguramos. Para a gente explicar para o nosso telespectador que está assistindo, quando a gente derruba um veto aqui dentro, significa uma vitória muito grande. Não é fácil derrubar um veto da prefeitura, nada fácil. Não é fácil. Então essa foi uma articulação política que eu fiz. Falei que disso dependia a reafirmação do poder legislativo municipal. E deu certo. Deu certo. Deu certo. Teve também o título de cidadão ao Dom Evaristo Arns. Esse tem uma particularidade que eu vou contar. Conta. O presidente da Câmara era do meu partido, meu amigo, que eu conhecia há muito tempo. Naquela época, hoje não sei como é, mas naquela época o regimento permitia que cada vereador propusesse um título de cidadão por ano. Eu não tinha pensado nisso. Mas aí um vereador propôs um título para o Marechal Cordeiro de Farias. E eu disse que eu não ia assinar. Como que você não vai assinar? Não vou. Eu não vou assinar. Não vou assinar e, se for aprovado, eu não vou comparecer. Aí ele me disse assim, você não vai conseguir aprovar nenhum título aqui. Eu falei, vamos ver, vamos ver. Na mesma tarde eu apresentei para o Dom Paulo Evaristo. E foi unânime. Falei, vamos ver.
Espera que você Era vai uma ver. dose de coragem ali com petulância. O senhor arriscava, né? E dava certo. Eu acho que é altivez, mais do que petulância. Altivez do jovem ali que precisava combater, né, um gigante mesmo. que era a ditadura. Isso mesmo. Tem uma outra questão também, que não diz respeito tanto ao embate com a ditadura, que é a questão do meio ambiente, que o senhor foi um dos pioneiros aqui. Eu que propus que a Câmara Municipal tivesse uma comissão permanente de meio ambiente. A proposta foi minha e eu fui escolhido presidente. Eu fui o primeiro presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui. Por que essa preocupação na época? Eu sempre, como eu sou aviador, sou aviador antes de ser advogado, desde a remota juventude. Eu voei muito pelo interior do estado de São Paulo, voei pelo Brasil. E uma coisa que me preocupava, e que ainda me preocupa até hoje, eram as queimadas. Então, Tristes. Triste. Só que hoje o governo tem uma política deliberada. O governo mata e desmata. Naquela época não era assim. Naquela época não havia a preocupação ecológica. E eu trouxe o tema para a Câmara Municipal e a Câmara foi sensível e criou uma comissão permanente de proteção ao meio ambiente. E o senhor lembra o que falavam na época? Ah, o senhor não é assunto para cá, alguém foi contra? Tinha uma... Sempre tem oposição. Sempre tem oposição, sempre existe alguma objeção, mas na imprensa, a imprensa ficava aqui. Pertinho. Aqui pertinho. Na imprensa havia vários jornalistas preocupados com a defesa do verde em São Paulo. Então eu tive bastante repercussão. E deu certo. Daqui a pouco a gente conta mais história, então vou chamar só um intervalo rapidinho. Pois não. O Vossa Excelência a Memória volta já, não sai daí. Vossa Excelência, a memória.